Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, uma parlamentar do Brasil, uma execução que é uma fratura na democracia brasileira, senhora presidenta. Então, presidente, esse é um crime que já está há mais de um ano sob a responsabilidade da Polícia Federal, que revisou todas as linhas investigativas e ainda bem conseguiu um feito importantíssimo, que foi demonstrar a colaboração ativas de pessoas de dentro do Estado, da Polícia Civil, conselheiros do Tribunal de Contas da União e deputados federais no planejamento e execução desse crime. E os documentos que embasaram, senhora presidenta, essa prisão, não é verdade que não estavam disponíveis, eles ganharam já ampla publicidade pelo próprio Supremo, não precisa nem pesquisar no Google, está na página principal do site do STF, e inclusive estava no sistema dessa casa já desde ontem. E a prisão do deputado acusado de planejar a execução de Marielle Chiquinho Brazão, ela veio também corroborada com diversos elementos, e eu queria trazê-los aqui. Esses elementos incluem a atuação histórica da família Brazão na cidade do Rio de Janeiro com as milícias, incluem ligação com diferentes grupos criminosos, inclui o controle territorial de diferentes áreas da cidade do Rio e, senhora presidenta, inclui também participação na obstrução da justiça. E essa obstrução se fez durante o mandato de deputado e não enquanto vereador. Portanto, obviamente, a competência do Supremo, da Justiça Federal, investigar e dar os rumos desse caso. A gente está falando de obstrução com inclusão de testemunhas falsas no processo. A gente está falando de queima de arquivo. Foram pelo menos 5 pessoas mortas que eram fundamentais para a obtenção de provas, para que nós não ficássemos 6 anos esperando uma resposta do Estado brasileiro diante de um crime que o próprio Estado cometeu. A gente está falando de ameaça de fuga. Não há fartas provas para uma prisão preventiva? Que absurdo é esse? Não é inconstitucional, senhor presidente. Ou ela está acusando Foi comprovado que os mandantes desse crime estavam obstruindo a aplicação da lei e as investigações. Inclusive, o chefe da polícia, traidor, que abraçou a família, mas, lamentavelmente, indicado por Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá para atrapalhar as investigações. É bom demais falar o nome do Bolsonaro, né, filha? Foram assassinadas 5 pessoas. Lucas do Prado Nascimento, ele foi morto 1 mês depois da morte de Marielle. E ele foi a pessoa que clonou o carro onde os assassinos estavam para matar Marielle. Foi assassinado Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, com relações próximas com a família Brazão. Foi morto a tiros. E ele foi apontado por Écio Queiroz como intermediário na contratação de Rony Lessa. O outro assassinado, como queima de arquivo, foi Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, mecânico que desmontou o carro. O outro assassinado foi Hélio de Paulo Ferreira, conhecido como Senhor das Armas, que também tinha relação com o caso. Senhores, o artigo 312 é claro. A gente, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva ela pode e deve ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Hoje é um dia triste para a democracia brasileira, 6 anos é tempo demais, no momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime, a vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde do pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adie a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle e Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia brasileira. E me permita... Para finalizar, deputada. Peraí. Eu queria pedir desculpas. Desculpas à mãe de Marielle, dona Marinete, ao pai de Marielle, seu Toninho. Queria pedir desculpa à irmã de Marielle, Aniele. Pedir desculpa, presidenta, à Mônica, mulher de Marielle, à Luiara, filha de Marielle. Aproveita e pede desculpa, coisa ruim.
ao presidente Bolsonaro. Pede desculpa ao presidente Bolsonaro. Aproveita, faz isso, vai. Quero ver se tu tem coragem, manda ver. Eu aposto se tu tem coragem de pedir desculpa. Vamos ver? Vamos ver se ela vai pedir desculpa. A Ágata e ao Arthur, viúva de Anderson e filho de Anderson. Pela minoria, deputado Ricardo Salles. Não pediu. Não pediu desculpa. E só para lembrar vocês, esse deputado aí que está sendo julgado hoje na CCJ, no Congresso Nacional, esse deputado votou pela prisão do Daniel Silveira. Mas o mundo dá umas voltas maravilhosas, não dá? Pronto. Agora você, lembrando que você votou pela prisão do Daniel Silveira de forma injusta. A justiça de Deus não falha, macho velho. E Deus está lá no céu vendo tudo que está sendo feito aqui no Brasil. As injustiças que causaram contra o Daniel Silveira tá aí. Agora sim. E você vai ser julgado pelos seus colegas, tá bom, pai? Porque a lei do retorno é bom demais. Comenta aqui, gente. Criminalidade aumentando é uma percepção generalizada no nosso país, agora com recordes de fuga de presídio de segurança máxima. Um quesito que a gente nem sabia que existia, né, não, meu companheiro Zé Medeiros? Mas agora já estamos batendo recorde nesse fator também. Enquanto isso, greve nas faculdades, porque o governo ia trazer educação, Felipe. Mas cadê isso, a educação? Não, bloqueou verbas de educação. Nós temos greves nas faculdades e desaprovação recorde desse governo. E aí, o que a imprensa gosta de focar? Nós estamos vendo o Brasil se corroendo, caindo totalmente em velocidade máxima, mas qual é o foco da esquerda? Qual é o foco da imprensa? O maior escândalo já visto na história da humanidade. O ex-presidente foi dormir na casa do embaixador. Isso tomou conta da imprensa. É só isso que a esquerda sabe falar. Impressionante. Todas as promessas de campanha deles, eles ignoram completamente. O foco do debate agora, no debate público brasileiro, é onde que o Bolsonaro dormiu. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas vamos lá. Curiosamente, eles conseguiram imagens de satélite, vendo o carro do Bolsonaro na embaixada. Conseguiram as imagens dentro de uma embaixada da Hungria. Mas ninguém consegue encontrar as imagens do aeroporto de Milão, Marcon, para ver o que aconteceu realmente com o nosso excelentíssimo, magnânimo ministro Alexandre de Moraes. E ninguém consegue encontrar as imagens do 8 de janeiro do Ministério da Justiça, que equivocadamente foram apagadas. E ninguém consegue encontrar as imagens de um presídio de segurança máxima. Federal. Mas eles têm satélite analisando onde o Bolsonaro está indo dormir. Esse povo está tão obcecado com o Bolsonaro que talvez é por isso que eles não estão conseguindo trabalhar. Eles só pensam no Bolsonaro e não conseguem entregar para os seus eleitores aquilo que eles prometeram em 2022. Nós estamos, meus amigos, diante do maior caso de estelionato eleitoral na história da democracia brasileira. Em todos os aspectos, esse governo está indo de mal a pior. Como se não fosse ruim nós sermos vistos pelo mundo inteiro como um governo que apoia um grupo terrorista, agora nós estamos diante de um governo que está destruindo a vida do seu próprio cidadão. Obrigado, presidente. Presidente. Alô? Presidente, só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes, para que ele antes fosse resolvido, foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça. Tá? E quem luta contra a impunidade, seja de miliciano ou de traficante, é sempre o nosso lado. O PL está sempre do lado do endurecimento. E o outro lado está sempre do lado do desencarceramento. Para começar. Olha a treta. Certo? E chega de falar de Bolsonaro. Acho que deve aqui um pedido de desculpas, como fez. Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas pro Bolsonaro. Tem que ter você, sua fascista. Igual. Fascista é o quê? É você que é fascista. Fascista é você. A senhora me respeite. Vamos respeitar o direito Chega de acusações infundadas. Vamos ter respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro... Vocês vivem desumanizando o adversário de vocês, tá? E chega de usar o corpo da Marielle para vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca para falar de Marielle, lava sua boca. Presidente, isso aqui Vem é uma aqui falta de lavar respeito. minha boca, então. Falta de respeito do Vem parlamento. Deputadas, por gentileza.
Deputadas, por gentileza, vamos manter a ordem. Vamos respeitar o direito da outra deputada falar. Não tem argumentos, é no grito Só que no Rio resolve, de Janeiro, por exemplo, mais de 40 políticos foram executados com suspeita de ação do crime organizado nos últimos 20 anos. No entanto, existem outras formas modernas de assassinato, e uma delas é o de reputação. É assim que aqueles que deveriam ser apenas adversários em uma democracia são tratados como inimigos e então desumanizados e destruídos. Eu quero ver a cobrança ao Eduardo Paes, porque esse deputado era secretário do Eduardo Paes, ou o PSOL vai apoiar o Eduardo Paes daqui a pouco, mais à frente. Paralelamente a isso, na Cara, ela tá sendo muito cirúrgica nessa fala dela. Parabéns, Júlia Zanata. doutrina militar, o termo cortina de fumaça refere-se literalmente a uma barreira visual a fim de ocultar ações e mobilizações, fazendo com que o oponente não seja capaz de prever o próximo passo. Na política, ela é aplicada sob forma de metáfora, isto é, como uma distração a fim de fazer com que a esfera pública seja bombardeada com narrativas irrelevantes ou enganosas, enquanto os leigos são desviados de questões verdadeiramente vitais ao país e ao cotidiano. Por isso que me chamam de fascista. Os arquitetos culturais e seus militantes os conduzem para bem longe da verdade. Digo isso porque, conforme apontam as notícias sobre as investigações, agora temos suspeitos mandantes da morte da então vereadora Marielle Franco. E adivinhe, os desdobramentos nada têm a ver com a família Bolsonaro, que foi associada de maneira criminosa em mais uma narrativa dentre tantas outras, vocês devem desculpas, que incluem até importunação de, pasmem, uma baleia. A esquerda e até mesmo familiares da vereadora foram contra a federalização do caso. Muitos, da mesma maneira que envolveram de maneira absurda o núcleo Bolsonaro ao crime, levantaram suspeitas quanto a um hipotético descaso para com as investigações, enquanto Jair foi nosso presidente, o melhor de todos. Há até matérias com o deputado do PSOL criticando a atribuição, dizendo que a disputa política não pode nos levar a ter posturas levianas ou falsear realidades, como disse o deputado Chico Alencar. Embora debite essa prática à extrema-direita, quando vemos justamente o contrário. Enquanto isso, a narrativa segue intensamente, típico da estratégia de revolução permanente esquerdista. No topo, fundações bilionárias, como a Open Society, do famigerado Jorge Soros. Somente no site da fundação, de 2018 a 2022, foram 1,5 milhão de dólares concedidos para a Associação Marielle Franco. Como a Fundação Ford não foi diferente. 1,4 milhão de dólares foram concedidos de 2018 a 2023. Por que bilionários investem na esquerda? Alguém pode perguntar. A resposta é simples. A esquerda é a ponta de lança contra os princípios conservadores que são pilares de resistência ao projeto globalista. A polarização social enfraquece a fibra das nações, fazendo com que sejam presas fáceis aos interesses especulativos de quem vê o mundo como um grande tabuleiro. Tabuleiro esse em que a narrativa precisa ser mantida. E quando não serve mais, desmoronando perante o tempo e a verdade, ela é substituída por outra, e mais outra, e assim sucessivamente. Juntem isso ao investimento massivo de fundações estrangeiras em milhares de ONGs. E temos o atual desequilíbrio no debate público do país, além da sanha em temas como descriminalização das drogas e do aborto, o desarmamento, que desarmamento é genocídio, e a promoção de outras agendas radicais alheias aos verdadeiros interesses do povo brasileiro. Por último, mas não menos importante, gostaria de saber se serão investigados e punidos aqueles que associaram a família Bolsonaro ao assassinato da vereadora, que merece sim, como qualquer vítima, que a justiça seja feita. Será que a esquerda, as grandes fundações e ONGs têm o mesmo interesse em descobrir quem mandou matar Celso Daniel e o Toninho do PT? E por último, e não menos importante, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Obrigada. Opa! Presidente, a pergunta era quem... Eu acho que o melhor discurso hoje na CCJ foi a da Júlia Zanata, porque ela entrou em temas importantes e ela relembrou, né, fatos importantes, como, por exemplo, 6 anos de ataque ao presidente Bolsonaro no caso da Marielle Franco. Foram 6 anos gritando em cima do caixão à esquerda, dizendo quem mandou matar a Marielle Franco, e outros apontando foi Bolsonaro, foi a família dele.
Por outro lado, ela também aborda os temas seguintes, né? Quem mandou matar Celso Daniel? Por que a imprensa não fala nessa questão, nesse assunto? E o outro tema importante, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Já que foi resolvido o caso da Marielle, detalhe, ela relembra que a esquerda no governo do presidente Bolsonaro foi contra a federalização, né, dessa investigação, ou seja, eles foram contra que essa investigação fosse para as mãos da Polícia Federal. Justamente, isso mesmo. Por isso que na época não foi solucionado isso daí. Aí agora, quando o presidente Lula, eles deixam a Polícia Federal investigar e tá aí, achando que o Bolsonaro seria o mandante e deram com a cara na parede. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, não há dúvida, como bem ressaltado por diversos parlamentares, que trata-se de um crime brutal e que merecia uma resposta muito mais rápida e efetiva do Estado brasileiro. Não há dúvida nenhuma também, por outro lado, que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, cartão postal do nosso país, é talvez o caso mais emblemático de tomada das instituições públicas, tanto no âmbito do Executivo, quanto no Legislativo, quanto de órgãos de controle, por suspeita de envolvimento com crime organizado. Razão pela qual a evolução, ainda que tardia, deste elucidamento do crime da Marielle, ao que parece, ela, ainda que tardia, vem colocar um ponto final nesse ponto. Entretanto, e quero corroborar nesse aspecto o que disse a colega que antecedeu, no que diz respeito à pertinência de uma prisão preventiva no âmbito deste processo, se verdadeira forem as acusações, uma vez que é óbvio que as medidas que impedem, né, as medidas que atrapalham a investigação, que obstruem a investigação, teriam sido tomadas no curso do mandato parlamentar. Portanto, a alegação do advogado que aqui trouxe a questão temporal, dizendo que o crime foi cometido fora do mandato, ela se torna secundária ou até irrelevante, uma vez que, em havendo efetivamente obstrução, ela teria havido no curso do mandato parlamentar. Portanto, quanto a isso, também não me resta dúvida. O que merece aqui, talvez, a recolocação das questões no seu ponto, é o necessário equilíbrio do processo neste 1 ou 2 dias que o transcurso das 2 sessões sugeridas terá. A manutenção do status quo, ela ocorre em desfavor do deputado. A protelação ou a demora de 2 sessões para analisar o caso é em desfavor dele, não é em seu favor. Mas, por outro lado, assegura, como bem levantado pelo deputado Fausto Pinato, pelo deputado Gilson Marques, e quero crer por mais um outro colega, tempo necessário para que o parecer apenas e tão somente acerca das questões formais possa ser formulado com precisão. No mais, senhora presidente, apenas recolocar a questão que citou aqui a colega, o ministro general Braga Neto, que em nada tem a ver com esse caso. A indicação, como foi bem esclarecido na imprensa, foi uma indicação formal do Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro, delegada a um outro general, general Nunes, que também declarou, por sua vez, na imprensa, que apenas referendou um dos nomes que havia sido encaminhado pelo Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Não há absolutamente nenhuma ilação possível a ser feita com relação ao general ministro Braga Neto, assim como, achei que fosse esse o pedido de desculpa, inclusive, a falta de acusação ao presidente Bolsonaro, a quem se tentou imputar este crime durante vários anos, uns após os outros, e finalmente se verifica que não há absolutamente nenhuma relação. Muito obrigado. Hoje na CCJ. Nós já esperamos tempos demais. São 6 anos de luta por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. São 6 anos de mobilização que garantiram chegar até Rony Lessa e Elson Queiroz. São 6 anos que nós tivemos que derrotar o Bolsonaro, amigo de miliciano, para ter investigação séria comandada pela Polícia Federal. São 6 anos vendo os tentáculos dessa organização criminosa, porque não existe milícia sem Estado. E tem tentáculo no judiciário, tem tentáculo no legislativo, tem tentáculo no executivo que segurou e obstruiu as investigações. E agora chegar na CCJ, depois de todo o clamor popular, depois de todas as lágrimas derramadas por aqueles que defendem liberdades democráticas, pela família de Marielle e Anderson, e ver que tem gente passando pano para miliciano, que tem gente aqui defendendo e protelando na prática que a gente passe um recado, que é do fim da impunidade. Então,